que apague la luz, que cierre la puerta despacio y tire las llaves al fondo del mar. Sé que echaré menos tus palabras, el húmedo veneno de tus labios. Bom dia, pessoal! Vamos começar nossa aula de espanhol e hoje a gente vai falar sobre viagens. Aliás, desde a semana passada a gente vem trabalhando sobre essa ideia de viajar. Quem é que gosta de viajar? Acho que todo mundo, não é? Então, semana passada a gente trabalhou com essa ideia da Espanha, de Madrid, da cidade de Toledo, que eu adoro, que eu acho linda. E hoje a gente vai fazer uma espécie de jogo. É assim, tá vendo essa gravura? Então, o jogo é, descubram qual país está esse lugar, esses são pontos turísticos que nós vamos trabalhar, e que faz referência a um país. Que país é esse? Ou então, que cidade é essa? Tá certo? Essa, na verdade, é uma rua, se chama La Calle, a gente vai trabalhar sempre com países hispânicos. Então, eu posso falar que é en la verdad una calle, ou seja, uma rua famosa, e que faz referência logo quando a gente olha a um país. Que país é esse? Eu acho que vocês têm que saber, porque a gente já trabalhou, tá? O que a gente quer, o que a professora quer com isso? Quer que vocês observem que é isso que a gente trabalha, porque parece que a gente está fazendo um turismo, serve para a gente ter uma noção maior sobre os países e como é que eles caem no vestibular, porque eu vou pegar questões de vestibular que falam sobre esses países e a gente vai trabalhar nessa aula. Então, vamos pausar aqui agora e vão lá nos comentários colocar que país faz referência a essa imagem, nossa primeira imagem. Nos próximos slides, vou colocar outros países. Vamos lá, bota no comentário que país é este. Adiós, decirnos adiós, volverlo todo negro, como la boca de un lobo, como la noche sin luna, decirnos adiós. E aí, quem acertou? A Argentina, né? Então, essa rua, em espanhol a gente fala La Calle, é chamado El Caminito. E é uma região, é um ponto turístico muito assim representativo de Buenos Aires. Lembrando que quem nasce em Buenos Aires é o quê? Portenho. Isso era uma das questões, tá? Do vestibular. Portenho. Enfim. E aí, o que acontece? Essa rua era um local mais ou menos conhecido como uma espécie de ponto de encontro dos artistas. Por isso a rua até hoje é um símbolo, é uma homenagem a esses artistas que foram fundadores. E principalmente do tango, criadores do tango, porque muitos, mais ou menos mais de 100 anos atrás, muitos imigrantes chegaram na Argentina, imigrantes europeus chegaram na Argentina e não tinha muita condição financeira. O que acontecia? Eles iam para esses bairros periféricos e faziam, vejam as casinhas, como eram casinhas muito humildes, só que pintavam de forma colorida. E aqui, tá vendo aqui nessas regiões, eles se encontravam para fazer a sua música, e aí daí surgiu o tango. E aí eles chamam que esse tango é portenho, porque surgiu aonde? Em Buenos Aires. E aquilo que é de Buenos Aires é o quê? Portenho, que é o adjetivo pátrio. Então, como é que isso cai no vestibular? Aqui é um dos exemplos, existem vários exemplos, mas não dá para trabalhar tudo, né? Então, eu trouxe só um pedacinho para que vocês vejam como pode cair essa informação em uma questão de vestibular. Vamos lá? Tem assim, esta corta cade, o que caiu? Uma das questões, ele trabalhava vocabulário e queria saber a palavra cade. É certo que hoje em dia tem dificultado muito mais as questões, né? Eles procuram uma parte mais de interpretação de uma forma mais profunda. Antigamente eram as questões assim mais fáceis. Então, o que significa calle? Rua. É uma curta rua que fica no bairro de La Boca. Quem conhece a Argentina, aliás, eu acho que vocês conhecem o time, né? Boca Juniors, então tem um bairro onde fica o estádio do Boca Juniors, e esse bairro, essa ruazinha aí, La Calle, El Caminito, fica nesse bairro chamado La Boca.
Então, esse bairro é uma homenagem ao tango porteño, que eu já terminei de explicar, e aos artistas que viviam em La Zona, ou seja, viviam nessa região. E que eram, por sinal, fundadores de uma estética particular. Aí eles vão falar de quê? Que eles criaram um estilo próprio. Né? E aí é representado nesse bairro, principalmente pelo seu âmbito da pintura, que fala da pintura argentina, mas também tem a questão da arquitetura, tem a questão da música, da dança, que é o tango, enfim. Certo? E tudo isso é representado aonde até hoje, em El Caminito. Observem as casinhas, como já falei, são casinhas bem humildes. Para quem não conhece ainda Buenos Aires, tem assim, uma ideia de mais ou menos ter um Pelourinho, que tem aquelas casas todas coloridas. Então, é mais ou menos isso, só que as casas são bem mais humildes do que as casas do Pelourinho. Tentem agora descobrir que país é este, tá? Esse país, o povo adora receber estrangeiros. Eles são muito receptivos. É um lugar onde, assim, o café é um dos melhores cafés do mundo. As pessoas adoram tomar café. A comida parece com a comida brasileira. Sim, gente, também ele tem uma reputação de ser um lugar perigoso, né? As pessoas sempre fazem referência ao tráfico de drogas, guerrilhas, sequestros. São as primeiras coisas que as pessoas lembram quando a gente fala desse país. Que país é este? Mas, apesar disso, tem lugares assim, o país tem lugares muito privilegiados. Por exemplo, ele é banhado pelo Mar do Caribe, possui lugares assim incríveis, paradisíacos. Vou dar uma dicasinha. Tem a famosa ilha São André. Assim como o Brasil também não tem estações definidas, né? Há lugares mais frios, como sua capital. Eu não vou dizer qual é, senão a pesca vai ficar muito grande, né? E nessa capital, a temperatura são baixas durante o ano, mas há lugares onde a temperatura é mais agradável. Eles, assim como nós brasileiros, adoram festejar. E não precisa de muito motivo para isso, não, tá? Entre os mais famosos estão o Carnaval de Barranquilla e a Feira de Flores em... Não vou dizer o lugar. Não vou dizer. Se eu disser o lugar, vocês vão descobrir que lugar é este. Eu quero que vocês descubram pelas imagens. Vão lá, vocês vão pausar, vão lá embaixo e chuta. Que país é este? Eu confesso que talvez só pelas imagens eu também não reconheceria, até porque eu não conheço esse país ainda. Mas pelas dicas que eu dei, dá pra gente saber que país é esse. Descobriram que era a Colômbia? Pois é. Quando a gente fala do tráfico, todo mundo lembra logo da Colômbia. Mas é interessante que vocês vejam que não é só disso, né, que se conhece a Colômbia. Existem outras coisas muito interessantes. E lembre que é só reputação. Saber se isso realmente acontece é outra história, tá bom? Como é que isso vai cair no vestibular? Vamos ver? Vejam esse texto. Leia o seguinte extrato de um periódico colombiano. O crescimento vertiginoso das cidades é a irrupção de formas mais modernas de convivência próprias do século XX, criaram oportunidades de progresso individual sem antecedentes. Porém, também problemas práticos, entre eles, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó, porque é o assunto que eu vou dar daqui a pouquinho, entre eles, porque a gente vai trabalhar a ideia de ello, que não é ellos, tá? Eu vou explicar. O fato de conviver em grandes comunidades construídas em forma desordenadas e se mobilizar em forma eficiente. O problema do transporte urbano consiste em chegar em pouco tempo da origem ao destino. Em Londres, ele está se falando da Colômbia, mas ele vai fazer referência a outros países, tá? Em Londres, Paris, Nova York, se resolveu o problema com trens subterrâneos. Em contraponto às cidades de economia pobre, aí veja, como a Colômbia,
Vendo? Puseram o transporte público a competir pelo uso da malha, né, viária dos veículos particulares com grandes problemas, apesar do número relativamente pequeno de veículos, porque as ruas lacádias principais, porque as ruas principais eram, em essência, as mesmas da época de baixa população. Eles não se atualizaram. Nos anos 50, se consolidou o transporte prestado pelos empresários particulares no controle do cumprimento do horário. Em Bogotá, Bogotá é a capital da Colômbia, então vejo aqui algumas imagens de Bogotá. Se conservou em forma paralela o serviço prestado pela empresa distrital de transporte até os anos 70. Nos anos 70, chegou a economia neoclássica à Colômbia. Vejam aqui, marquem. Alguns de suas... Marquem, se tivesse contexto, né? Vocês iriam marcar. Alguns dos seus mais reconhecidos expoentes, como Miguel Urrutia Montoya. Tem até uma novela, uma série, O Último Dragão, na Netflix. Eu comecei a assistir, depois eu desisti, mas eu acredito que vocês iam gostar bastante, tem luta e tal, que passa na Colômbia. É uma série colombiana, olha aí, é uma série colombiana. E as pessoas estavam amando nesse período de quarentena assistir essa série. Eu comecei a desistir. Eu tenho outras duas que é de minha preferência, que é La Reina del Flow e a outra Pasión de Gavión, que são da Colômbia e que eu amo. E a outra cantante, que eu gosto muito, né, além de Maluma, a gente não pode deixar de falar, quando se fala em Colômbia, de Shakira. Voltemos para o texto, vamos lá? Nos anos 60 chegou a economia neoclássica à Colômbia. Alguns dos seus mais reconhecidos expoentes são Miguel Urrutia Montoya. Eu falei por causa do nome, tá? Esse Miguel Urrutia Montoya tem um nome bem similar de um mafioso, uma espécie de máfia, sei lá. É o personagem principal dessa que eu falei do Último Dragão. Propuseram impulsar a competição no transporte urbano, concorrência, né? E no transporte urbano de passageiro para incentivar a prestação eficiente do serviço. A ideia foi acolhida, olha a palavra, acolhida. Com consequência, estou marcando esses que seriam pontos que vocês deveriam marcar na prova de vocês, porque eles, nas questões que eles abordaram, vocês terem que fazer referência a isso. Vocês iriam direto para essas frases para poder entender o que eles estão pedindo. Eu não trouxe tudo, porque não dá, né? Trouxe o texto para a gente entender em uma questãozinha só. Como consequência imprevisível nesse momento, o transporte coletivo de passageiro foi, inclusive, mecanismo ideal para lavar dinheiro. Olha aqui, muito importante. Ah, tem uma coisa que eu acho que é interessante, quando vocês tiverem tempo, assistirem, que é como é mesmo? De Pablo Escobar. Esqueci como é o nome da série, vocês sabem, né? Então, ele, nessa série de Pablo Escobar, ele tem 2 táxis e ele usa para lavar o dinheiro por causa do tráfico. Somente 2 táxis, imagine. Enfim, não vou falar muito agora nesse momento sobre isso, mas a gente vai falar mais à frente, tá? Que era como produto do narcotráfico nos anos 80. Tudo a ver aqui com o Pablo Escobar. A quantidade de veículos vinculados aumentou, porém a qualidade do serviço não melhorou, mas bem se institucionalizou nas principais cidades a chamada Guerra do Centavo. Marquem aqui, era uma das questões, era essa. A chamada Guerra do Centavo entre os condutores de bus público, do ônibus públicos, que brigavam, grife essa palavra, é importante vocês aprenderem, brigavam pelos passageiros. E o problema da perda de tempo com os usuários se agravou. Vamos para a questão. Esse texto era de um vestibular de uma faculdade particular. E tinham 5 questões só com esse texto, eu trouxe só uma, tá bom? Lembrei aqui que eu esqueci de explicar para vocês, referente ao slide anterior, que periódico significa jornal. E sim, lembrei do nome da série, Narcos, com Pablo Escobar. Lógico que vocês já sabiam, né? Enfim.
Então, vamos ver a questão. Tem assim, se um recibo, uma tarjeta de auditoria, ello significa que o empregado está sacando um benefício desse emprego. A pergunta é, se recebo um cartão da auditoria, esse é o ponto do assunto, isso significa que o empregado está recebendo benefícios de desemprego? Bom, a pergunta é, leia o seguinte, no texto o pronome isso, aqui eu já destaquei, mas vocês teriam que achar lá no texto, já marquei lá no texto, teria que voltar para o texto e olhar, mas aqui eu trouxe já destacado para a gente entender. O que eu quero, a pergunta é, no texto o pronome eu hace referência a quê? Ao fato de receber um cartão específico, ao substantivo empregado, aos benefícios que se pode obter, ou aos problemas do desemprego, ou ao funcionário que entrega tarjetas. Primeiro, vocês têm que entender o que significa ello. Logicamente que quem estudou pouco, ou quem não sabe nada, ia pensar logo que ello significa ele. Por quê? Porque ele, em espanhol, é el com acento. E eles, em espanhol, significa ellos. Então, a pessoa tem a tendência a pensar que se ellos significa eles, tirando um S, ficaria ele. É bem coerente, né, gente? Porém, não é o certo, tá bom? Então, repassando, ele é o tá vendo aqui? É L com acento. Eles é que é ellos com S, tá bom? E o que faz com esse ellos sem o S? Ele significa isso, tá? É um pronome demonstrativo. E ele cai muito nas provas porque cria essa dúvida. Então, você já sabe. Ello não é ele. Ello significa isso. E a pergunta é, isso significa que o empregado está recebendo benefícios de desemprego? Isso o quê? O fato dele receber um cartão de auditoria. Esse fato dele receber esse cartão significa que o empregado está recebendo benefícios? Então, vamos ver qual é a resposta correta? Vamos lá. O fato de receber uma tarjeta específica. Pronto, já achamos aqui de cara. Aí tá a resposta. Muito fácil. Perceberam que na questão anterior é necessário que você soubesse o significado da palavra ello. Que ello significa o quê, gente? Significa isso. Preste atenção que isso é diferente de isto. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, tá vendo aqui o isto? Esto significa isto. Olha só, eu uso esto, ou seja, isto, quando faço referência a algo que está próximo da pessoa que fala. Tá bom? Eu estou falando e quero apontar, quero fazer referência a algo que está próximo de mim. Então, eu vou usar o quê? Isto. E quando é que eu vou usar o isso? E quando é que eu vou usar o ello? Quando a coisa está próxima da pessoa com quem eu falo. Entenderam? Então, o esto é para algo próximo e o isso e ello é para algo relativamente próximo, não tão próximo quanto o esto. Preste atenção que isso aqui serve também na fala, quando você está fazendo a parte escrita, para dar ênfase, tá? O esto sempre dá mais ênfase. Antes eran dulces gritos de ilusión, ahora son solo pasado, trozos de perdón. Voltando para o nosso joguinho, vem mais um país aí. Esse é muito, muito fácil. Já pelas imagens a gente já vai saber, tá? É um país latino, localizado geograficamente na América do Norte, né? É o único, na verdade. E é ótimo para se fazer turismo, gente, porque tem muito boas praias, museus incríveis, festas inesquecíveis, tem, sabe, se aventurar em roteiros históricos. Sua capital já superou a marca de 20 milhões de habitantes. É considerada a cidade mais populosa do hemisfério ocidental e a maior cidade do mundo com o espanhol
como idioma oficial. É assim o país que tem um cheiro de milho. Por quê, gente? Porque todo prato desse lugar leva milho, seja em grão, seja em um molho, no formato na massa e nas suas tortilhas. Olha a dica que eu estou dando. E a pimenta é a alma dos seus pratos. Gente, até o doce tem pimenta. A gente deve ter cuidado na hora de experimentar os doces desse lugar. Já pensou? Pirulito com pó de pimenta, pirulito doce, sabor milho e pimenta, chiclete com pimenta dentro. É um mundo assim vasto de doces apimentados. Essas pirâmides são as pirâmides de Teotihuacan. É um dos programas mais legais, é subir nas pirâmides, mas saibam que precisa sim ter fôlego, tem que ter protetor solar, muita hidratação. As pirâmides ficam assim bem próximas à capital, tá? E por último, gente, as praias. Que praias? São praias assim paradisíacas. A gente tem que conhecer esse lugar. Então, me digam aí, que país é esse? Vocês vão pausar e vão lá nos comentários e dizer que país é esse. Quero ver quem vai acertar. Adiós, decirnos adiós, volverlo todo negro, como la... E aqui, gente, vocês conseguiram descobrir que país é esse? O México, isso. Tava fácil, né? Esse tava muito fácil pelas dicas. Bom, a gente já trabalhou, acho que na segunda unidade, com o México, e eu coloquei vários textos que caíram no vestibular e no Enem, coloquei questões, a gente já tinha visto, e esse aqui é um texto que a gente não tinha trabalhado ainda, que ele fala mais sobre a imigração ilegal do que propriamente sobre o México, só que traz o México como os mexicanos como um dos povos que mais assim passa para os Estados Unidos de uma forma ilegal, mas que representa todos os outros latinos na mesma situação. Então, veja. Aqui estou estabelecido. E nos Estados Unidos, 10 anos passaram já em que crucei demorrado, papeles não é arreglado. O que ele disse? Que já tem 10 anos que ele vive nos Estados Unidos e que cruzou, né, não de uma forma, vamos dizer assim, autorizada, e que mesmo passando esse tempo todo, ele continua sendo ilegal. Tenho minha esposa e mis hijos que me los traje muy chicos e se han olvidado já de mi México querido. Então, tanto os filhos quanto a esposa, já de tanto tempo morar nos Estados Unidos, os filhos provavelmente devem ter nascido nos Estados Unidos, eles já esqueceram do México. Del que eu nunca me olvido e não puedo regressar. Do qual, né, ele nunca se esquece. Aprender a palavra olvido, que é esquecer, e que não pode regressar. Por quê? Não sei. Mis hijos não falam comigo outro idioma não aprendido e olvidado el espanhol. Olha que interessante. Meus filhos não falam comigo. Ele quer dizer que não falam espanhol, tá? Outro idioma, eles aprenderam e esqueceram o espanhol. Então, os filhos falam com que idioma, gente? Inglês, né? Pensam como um americano, negam que sou mexicano, aunque tenham me colou. E aí eles vão abordar a questão do preconceito, né? De ser latino nos Estados Unidos. Não é brincadeira, não. É que eu trouxe somente uma das questões. Diz assim, a letra da canção coloca em cena um dilema, por vezes vivenciados por imigrantes. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação a quê, gente? A diluição de sua identidade latino-americana, advinda do contato cotidiano com o outro. Então, veja, eles estão perdendo a identidade porque eles estão o dia a dia com outra cultura. O distanciamento dos filhos gerados pela apropriação da língua e da cultura do outro. O preconceito étnico, racial sofrido pelo imigrante mexicano no novo país. O desejo de se integrar à nova cultura, de se comunicar na outra língua. Vergonha perante os filhos de viver legalmente em outro país. Veja, fala da vergonha? Não, né? O desejo de integrar a nova cultura e de se comunicar. Os filhos tinham esse desejo, mas ele não. O preconceito é, assim, fala do preconceito ético racional sofrido pelo imigrante mexicano, mas esse não é, vamos dizer assim, a essência do texto.
O distanciamento dos filhos. Ele comenta o distanciamento dos filhos. Quando ele fala que os filhos não falam com ele, não é porque o filho está distante. É porque ele está falando do idioma. Ele está distante do idioma, ele está distante da cultura. A diluição de sua identidade latino-americana advinda do contato cotidiano com o outro. Então, qual é a resposta correta, gente? A diluição, ele perde a identidade latino-americana vindo com contato do cotidiano com o outro. Esse dilema se configura no sentimento do pai. Qual é o dilema que se configura no sentimento do pai em relação ao filho? Então, ele vê o filho perdendo a identidade latino-americana. Por quê? Porque ele tem contato cotidiano com o outro. Então, esse é o dilema do pai. Quem sofre é o filho? Não, quem sofre é o pai. E o pai sofre por quê? Porque vê o filho perdendo a identidade latino-americana. Vê o filho tendo o contato com outra cultura e absorvendo a outra cultura. E aí ele sofre com isso. Quem sofre? O pai. E que país é esse, gente? Olha só, isso é muito fácil, sabe por quê? Porque é o país que abriga uma das 7 maravilhas do mundo moderno, que é a cidade inca de Machu Picchu. Gente, se vocês forem para esse lugar, exige assim, um pouco de pesquisa, de planejamento, tá? O clima dessa parte do continente, que é encravada entre o Oceano Pacífico, a floresta amazônica e a cordilheira dos Andes, tem assim muitas peculiaridades bem diferentes do Brasil, embora esteja aqui, ó, pertinho do Brasil, tá bom? E o trânsito? Se o trânsito do Brasil não é bom, imagina desse lugar. Não vou dar mais dicas não, é muito caótico. Sabe por que é caótico? Porque é muita bagunça. Eles não respeitam as regras de trânsito, as leis de trânsito. Sem falar que lá não existe taxímetro nos táxis, ou quando eles chamam tuk-tuks do Peru. O preço da corrida é definido assim, na base da negociação com o motorista mesmo, antes de entrar no carro. E uma coisa que eu sei que todo mundo vai agora, que não descobriu até agora, vai descobrir com essa dica que eu vou dar. Gente, para quem nunca viajou assim para lugares altos, é bom saber que seu corpo vai reagir à falta de oxigênio, pelo menos assim, nas primeiras 48 horas, de forma mais leve ou mais aguda. É chamado mal de altitude. Que lugar é esse? Então, vocês vão pausar e vão escrever lá nos comentários que lugar é esse. Vamos ver quem descobre. Gente, só depois eu vi que eu já tinha saltado, né, qual era o país. E o país é o Peru. Existem vários textos, inclusive esse que eu trouxe fala sobre o Peru. Aqui ele dá um enfoque a Machu Picchu. E o próximo que eu vou trazer a questão, que eu vou continuar ainda no Peru, vai fazer uma referência a Lima, capital do Peru. Então, vamos fazer uma leitura rápida aqui. Apesar de ser um texto já trabalhado por a gente, tá? Desmachupçar el turismo. É já um lugar comum escutar aquilo de que há que desmachupçar. Eu vejo que a palavra desmachupçar não é uma palavra, é um neologismo, né? Assim, não é uma palavra comum. Eles criam, quer dizer, vão transformar esse processo de se ir todo mundo para Machu Picchu e levar os turistas para Peru, não necessariamente para Machu Picchu. A ideia é essa. O turismo em Peru e buscar visitantes nas demais atrações, e são muitas, que tem no país, naturais e arqueológicas, porém a cidade dela, Inca, tem uma imagem inegável. A Câmara Nacional do Turismo considera que Machu Picchu significa 70% dos ingressos por turismo em Peru, já que cada turista que tem como primeiro destino a cidade, Inca, cidadezinha Inca, visita entre 3 ou 5 lugares a mais, como a cidade de Cusco, de Arequipa, as linhas Nazca, o Lago Titicaca e La Selva. E de lá no país um promédio de 2 a 200 dólares, ou seja, 1.538 euros. Carlos Canales, presidente do Canatur, señalou, ou seja, chamou a atenção que a cidadela, né, a cidadezinha, tem capacidade para receber mais visitantes que na atualidade, no máximo 3.000 pessoas, com um sistema planificado de horários e rotas, porém não quis avançar uma cifra. No entanto,
Você já sabe isso aqui, né? Se não sabe, aprende. Sem embargo, ou seja, no entanto, a Unesco advertiu em várias ocasiões que o monumento se encontra, aprende isso aqui, cercano, ou seja, próximo ao ponto de saturação, e o governo não deve empreender nenhuma política de captação de novos visitantes, novos turistas, algo como o que coincide com o vice-ministro Rocarey. Ok? Aí vai para a pergunta. A reportagem do jornal espanhol mostra a preocupação diante de um problema no Peru, que pode ser resumido pelo vocábulo desmatupixá, que eu já expliquei para vocês. Então, ele quer dizer o quê? Desmatupixá se refere a quê? A escassez de turista. O que é escassez? A falta de turista? É isso que ele quer dizer? Não. Ao difícil acesso ao lago Titicaca? A destruição da arqueologia no país, gente, nem falou sobre isso. Ao excesso de turistas na Terra. Tá muito fácil essa questão. E aí vocês já fizeram algumas seletividades que eu coloquei isso aqui, tá? A falta de atrativos turísticos em Arequipa. Então, como vocês viram, é uma questão que precisa ter uma compreensão global do texto, né? Não tem um ponto específico. Por mais que eu tenha marcado aí quando a gente foi lendo, vocês têm que ter o todo. Pois, assim, a resposta certa não está assim num ponto específico da leitura, mas sim no sentido geral. Então, o texto aborda a problemática do excesso e não da escassez de turista. Mas onde? Em todo o Peru? Não. Na cidadezinha, na cidadela, né? Na cidade de Machu Picchu. Dessa forma, apenas uma alternativa faz referência à questão da exploração excessiva do turismo na cidade. Qual é, gente? A letra D. O excesso de turistas nas terras dos Incas. Ainda falando do Peru, tem essa outra questão que caiu e que tem assim. Não supe que poner-me e me puse feliz. Ação poética, uma lima, enfim, papapá. Então, vejam, nessa grafite realizada, é do Enem essa aqui. Nessa grafite realizada por um grupo, é fácil vocês perceberem que é do Enem quando tem o enunciado em português, tá? Nessa grafite realizada por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, Lima, capital do Peru, há um jogo de palavras com o verbo poner, gramática e interpretação ao mesmo tempo. Na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir uma roupa, tem esse sentido. Então, você vai ter uma festa. Eu não sei o que eu vou vestir. Então, esse poner que ela utiliza aqui, né? Ele tem esse sentido de que roupa eu vou vestir. Já na segunda frase, ele vai indicar o quê? Essa é a questão. Indica o início de uma ação, mudança de estado, conclusão de ideias, simultaneidade de fato ou continuidade do processo. Ou não sei. Não sei, não vale, tá? Risca isso aqui, pronto. Continuidade do processo, não. Simultaneidade do fato, não. Conclusão de ideia, não. Então, existe duas possibilidades. Ou início de uma ação ou mudança de estado. O que é que ele vai fazer, gente? Ele vai começar a se tornar feliz ou ele vai mudar? Ele vai mudar, ele estava triste e vai ficar agora feliz. Essa é a resposta correta. E agora o nosso último país, tá? Dessa aula. Que país é esse? Cheio de cenários lindos. Tem vulcões, tem lagos, tem sítios históricos, tem cidades coloniais, tem cidades modernas. E também tem muitos contrastes nas classes sociais, assim como no Brasil, gente. E o povo é muito receptivo, super atencioso, é simpático com os turistas. Lá a gente vê muita chola. O que é uma chola? É uma nativa vestida com roupas tradicionais, tá? Eu vou dizer, como na Bolívia, que aí não é a Bolívia, né? E aí eles passam vendendo artesanato. Seu principal destino é a cidade, uma antiga capital, né? Antigua, que era uma cidade colonial, cercada de vulcões, muito, muito, muito linda. E eu não vou falar agora qual é a atual capital, senão vocês vão saber. Mas vou dar uma dica para poder ficar mais fácil de descobrir, porque realmente é um lugar que as pessoas não vão muito. Eu mesma não conheço ainda esse país também. Olha, ela é conhecida, a capital é conhecida como Guate. Olha só a dica que eu tô dando.
Um destino imperdível é o Lago Atlitlán e as vilas que ficam ao seu redor, principalmente Panachachel, que é conhecida como Pana, San Marco e São Pedro. Os vulcões ao redor do lago formam assim, gente, um cenário tão fantástico. Também tem as ruínas chamadas Tikal. Ali fica Flores, uma ilhazinha charmosa, onde a maioria das pessoas se hospeda para poder conhecer o Tikal, né? Que fica no meio da selva. E aí, gente, para quem gosta de artesanato, tem umas feirinhas chamadas Titicastenango, que é um destino assim muito bonito, isolado, e também tem o Semu Chapei. Gente, olha só os nomes desses lugares, né? Enfim, é um destino super interessante que vocês podem botar lá na listinha de vocês, quem sabe, mas pode botar lá no final da filinha, apesar de ser um país maravilhoso, tá bom? Então, me digam aí, que país é esse? Vão pausar, vão lá nos comentários colocar, vamos ver se vocês acertam. E aí? Vocês adivinharam? Guatemala é o país. Pois, o texto que caiu no Enem foi esse aqui, ó, falando sobre a Guatemala. Atlitlán. O Lago Atlitlán está situado no centro da América, em Guatemala. Sua beleza extraordinária tem um grande interesse social. Em suas margens convivem 3 culturas: a indígena, a espanhola e a mestiça. Presididos por 3 majestuosos vulcões, Atlitlán, Atolimã e São Pedro, 13 povoados bordeiam o lago. Os habitantes do lago são, em sua maioria, indígenas. Ainda que, vocês já aprenderam isso A1, que não pode esquecer, ainda que cresce a porcentagem de ladinos. O que são ladinos? Mestiços. Um bom número de estrangeiros, geralmente são missionários, investigadores no sentido de serem cientistas, tá? Comparte em los pueblitos, nos povoadozinhos, a forma de vida dos nativos. Então, eles chegam lá e convivem com os nativos. É isso que eles querem dizer aqui. A partir dos anos 70, numerosas colônias de hippies se assentavam em Atlitlán. Jovens de todo o mundo, atraídos pela paisagem, o clima semitropical e assim... Aqui, essa palavra vocês têm que saber, ó. Foi questão, e não botei aqui, não trouxe hoje, mas foi questão no dia. Sencillez significa simples, simplicidade. Da vida dos índios, acampam cerca, que é perto do lago. Além do mais, muitos comerciantes guatemaltecos e estrangeiros se instalaram no povoado de Panachachel para estabelecer diversos negócios hoteleiros, esportivos e artesanais. A cada dia, o lago Atlitlán atrai às suas costas a mais turistas e cientistas. Uns chegam buscando sossego diante do espelhismo do lago, o lago transparente. Outros vão se misturar com os orgulhosos e apassíveis indígenas em igrejas e mercados. Muitos atravessam o lago para recorrer a diferentes povos e para recrear-se, ou seja, o seu lazer, na variada indumentária, a forma de se vestir dos seus habitantes. Eles vão se divertindo ao se fantasiarem, né, igual aos habitantes. Outros estudam as diferentes línguas e dialetos que se falam na zona, na região, e muitos investigam a paixão da rica fauna do lago e das terras vulcânicas. Realmente é impressionante a convivência de tantas etnias e culturas. No coração da América há um lago e uns vulcões que são símbolo e reflexo do que é Hispanoamérica, um mosaico de cultura e um exemplo de convivência. Isso aqui falou demais sobre a Guatemala, né? É muito bom esse texto. E uma das questões tem assim: de acordo com o texto, a região do entorno do Atlitlán, do lago Atlitlán, na Guatemala, é de grande relevância social por representar. Por que é de grande relevância social, gente? Ela representa o quê? O patrimônio histórico e geográfico que a área abriga, pela diversidade turística que atrai estrangeiro, pela prosperidade econômica que advém de diferentes segmentos comerciais, a gente já sabe que não é, a gente já arrisca, pela multiculturalidade, as características da identidade hispano-americana, ou pela valorização da cultura indígena, observada entre as comunidades locais. Assim, o que está no entorno do lago?
nós temos os vários povoadozinhos, principalmente por indígenas, né? Mostrando o quê? A valorização da cultura indígena observada entre as comunidades locais. E nessa unidade nós vamos trabalhar com o pronome complemento direto, tá? A gente chama assim, pronombre complemento direto. São 4. O lo, o lá, los e las. Tem mais 2 que a gente não vai trabalhar agora, só depois, tá? Mas então aprendam como sendo apenas esses 4. Lo, lá, los e las. Certo? Olha só. O que é um pronome complemento? Um pronome complemento é uma palavrinha, no caso o lo, no caso o lá, o los e o las, que servem para substituir o complemento do verbo. Eu digo assim, comprei uma casa. O que foi que eu comprei? Uma casa. Então, eu vou usar o lá aqui para substituir a casa. Entendeu? Então, eu troco aquele objeto direto por uma dessas palavrinhas. Facinho assim. Explicando melhor, veja o exemplo aqui. Ó. Quero comprar uma pizza. Eu pergunto, o que é que eu quero comprar? Uma pizza. Uma pizza é o objeto, né, que complementa o verbo. Então, eu tenho que usar aquela palavrinha, que é o objeto direto, né, o pronome, complemento direto, para substituir uma pizza. Então, qual é a palavrinha que eu uso? O lá. Esse lá substitui pizza. Certo? Então, como é que fica a frase? Eu substituindo a palavra o termo uma pizza. Lá quero comprar. Existem 2 formas. Você pode dizer lá quero comprar ou quero comprar lá. Você pode usar das 2 formas, tá bom? Mas o mais importante é que vocês entendam, pelo menos por enquanto, que vocês entendam que o lá substitui qual ideia? Uma pizza. Tenho que comprar uma pizza, tá vendo? Lá tenho que comprar. Gente, isso também acontece em português. Olha só, em português você diz assim. Mais exemplos aqui só para poder ir fixando. Veja, Ana tiene. O que é que Ana tiene? Tu livro. Vamos raciocinar? Tu livro. É masculino ou é feminino? Masculino. É singular ou é plural? É singular. Então, eu vou querer o pronome que também vai ser masculino e singular. Então, eu vou substituir tu livro por lo.
Ana lo tiene. Vamos imaginar que eu troque tu livro pelo plural. Ana tiene tus libros. Vai ficar esse mesmo lo aqui, gente, substituindo tu livro? Não, aí teria que ser o quê? Los. Ana los tiene. Entenderam? Alfredo escreveu la carta. O que que Alfredo escreveu? La carta. Esse objeto direto aqui tem que ser substituído pelo pronome complemento direto. Veja, la carta é feminino e é singular. Qual é o pronome que é também feminino singular? La. Eu poderia colocar lo? Não, porque não é masculino. Eu poderia colocar las? Não, porque não está no plural. Portanto, o certo é la. Veja, o masculino substitui o objeto direto que seja masculino, o feminino substitui o objeto direto que seja feminino e assim sucessivamente. Vamos imaginar que la carta esteja no plural. Alfredo escreveu las cartas. Como ficaria aqui, gente? Como ficaria aqui esse pronome? Alfredo las escreveu. Olha só como é que cai nas avaliações. Fiquem ligados, ó. Coloca uma vinheta, por exemplo, como esse aqui. Aí tem. Você já conhece Gatur, já sabe toda a história de Gatur, então já estão bem familiarizados, né? Então vamos lá. El gato es curioso por natureza. Quando chega um objeto novo à casa, o que ele faz com esse objeto? Lo estudia. Olha o lo. Esse lo está substituindo o que, gente? Ele está substituindo objeto, o objeto. Tá vendo? Lo estudia. Estudia o quê? O objeto. Que objeto? O objeto novo. O que ele faz? Lo olfateia. Ele cheira. Ele cheira o quê, gente? O objeto novo. Lo observa. Ele observa o quê? O objeto novo. Então, o lo substitui o objeto novo. Lo toca. O lo substitui objeto novo. Lo pesa. Lo substitui objeto novo. Lo muerde. Mais uma vez. E, finalmente, nos importa um pomo. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que nem se importa. Cheirou, tocou, observou, pesou, mordeu, mas depois que ele fez tudo isso, perdeu o interesse. Essa é como vocês iriam interpretar a ideia. Mas, gramaticalmente, veja como é que eles pediriam numa avaliação. Ó, em la tira, Gatur está hablando de uma cosa. Que ele chama de... Que coisa é essa? Ele chama de um objeto. E para não repetir a palavra, ele utiliza o pronome complemento. Qual o pronome complemento? O lo. Isso seria uma possibilidade de pergunta. A outra possibilidade seria assim. Esse lo que ele repete em toda a cena se refere a que termo? Aí vocês iam responder como, crianças? O objeto novo. Não é facinho? Assim, eu trouxe aqui mais uns exemplos para poder a gente fixar bem o assunto, tá? Esse assunto cai muito, principalmente no Enem, no vestibular, então tem que trabalhar durante muito tempo. Pronomes complementos diretos. A gente tem o lo, masculino singular, los, plural masculino, la, singular e feminino, las, plural e feminino. Então, veja, usamos o lo para objetos de gênero masculino no singular. Então, eu digo, compra livro, masculino singular, eu vou substituir por lo compro. Para os objetos masculinos no plural, eu vou fazer, compro los libros, los compro. Compro la revista, la compro. Compro las revistas, las compro. Fácil, né, gente? Agora a gente vai trabalhar com a posição desses pronomes. Vamos lembrar quais são os pronomes do objeto direto? La, lo, las e los. Lembram? A gente utiliza para substituir o objeto direto. Por exemplo, eu comprei o quê? Las revistas. Eu comprei o quê? Los deberes. Na frase de baixo, nós temos esses objetos diretos sendo substituídos pelos pronomes. Las revistas é substituído por las. Los deberes é substituído por los. A questão agora é a posição desses pronomes. Veja, quando a gente usa o objeto direto sem ser substituído pelo pronome, a gente usa depois do verbo. Eu comprei o quê? Las revistas, veio depois. Eu fiz o quê? Los deberes,
veio depois. Porém, quando a gente substitui por um nome, a gente vai usar esse pronombre antes do verbo, ó. Las compré, las hago. Existe sim uma situação em que ele vem depois, mas a gente não vai aprender nesse momentinho agora, tá bom? Deixa para depois. Por enquanto, aprendam essa situação dessa forma. Eu comprei o quê? La pelota. Quem não sabe o que é pelota é bola. Comprei la pelota para ti. O que eu faço com la pelota? Substitui pelo pronome, então é o quê? La. La comprei para ti. Hoy empiezo las vacaciones. Hoje eu começo o quê? Las vacaciones. Quem lembra o que são vacaciones? São férias. Então, eu substituo las vacaciones por las. Las empiezo hoy. Ó, o la antes de comprei, o las antes de empiezo. Tenho o dinheiro em mi monedero. Eu tenho dinheiro no meu euro. Então, eu tenho o quê? O dinheiro. Eu vou substituir pelo pronome, vai ser lo. Veja, tenho o quê? El dinero. E aí, eu uso tendo a forma substituída por um pronome complemento, vai ser antes do verbo. Recorrió los juguetes antes de dormir. O que foi que ele pegou? Que ele recolheu, aliás? Os brinquedos. Los juguetes está vindo depois do verbo. Como é que a gente vai fazer quando a gente colocar o pronome? Antes do verbo. Então, vai ficar los recolhó antes de dormir. El último que apague la luz, que cierre la puerta despacio, que tire las llaves al fondo del mar. Sé que echaré menos tus palabras, el húmedo veneno de... E chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E, gente, não esquece de comentar. Lá embaixo a gente já veio durante a aula toda para a professora pedindo vocês comentarem, né? Porque vocês sabem, né? Que eu vou olhar quem está acompanhando a aula para poder preencher minha caderneta. Um beijo, um abraço e até semana que vem.